Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade às nossas discussões a respeito da questão da vacina, né? Conforme estamos fazendo, né, já faz desde o começo, desde o final, na verdade, de janeiro e ultrapassando esse mês de fevereiro, estamos, né, dando voz, né, às organizações de esquerda para poder colocar um pouco, né, a visão delas sobre o cenário nacional e principalmente em torno da questão, né, da vacina, né, que eu acho que é a principal bandeira, a principal demanda né, da população hoje, né? Sabemos que, infelizmente, o Brasil está bastante aquém, né, no processo de vacinação, né, por, por conta de um governo negacionista e tudo mais, né, enfim. E dando continuidade, né, a, às nossas conversas, né, convidei a Nesca, né, Souza, representando o MES, né, uma corrente interna do PSOL, para poder dar suas impressões, né, sobre o cenário nacional e a questão da vacina. Lembrando sempre que não é, lembrando sempre que a posição do entrevistado não é a posição do entrevistador e muito menos do canal, mas como parte de tradição democrática, né, que o canal vem fazendo, é importante dar voz aos diferentes setores da esquerda, né? Anesca, por favor, antes da gente começar, se apresente. Olá, bom dia para todas e todas e todes. Eu sou a Nesca, eu faço parte do MES, né, que é uma corrente interna do PSOL, é Movimento de Esquerda Socialista. Eu também entrego o Juntas, o coletivo Juntas, que é um coletivo nacional de juventude, e sou presidente do PSOL aqui em Taubaté. É, e venho trazendo, me conectei com a luta, né, com a luta revolucionária desde 2015, que eu comecei a me organizar. Já no Juntos, depois vim para o PSOL consequentemente, já entrei junto na corrente. Basicamente isso, assim. Sim. Anesca, então vamos começar o nosso papo, né? É, a gente sabe, né, que tá na ordem do dia, né? Isso aí é mistério para ninguém enfrentar o governo do Bolsonaro, né? Mas só que ao mesmo tempo nós estamos vendo, né, diferentes setores da própria burguesia, né, da própria classe dominante, né, se colocando como opositor do Bolsonaro. A gente tem, por exemplo, né, o caso mais específico, o do Dória, né, mas a gente também tem também o próprio Rodrigo Maia, né, e outros setores que, né, se colocam, né, de maneira, ao meu ver, demagógica, como opositores do atual governo, né? Eu queria fazer uma pergunta: como que a gente enfrenta esse governo de maneira independente desses setores? Bom, a ala da burguesia, ela vem pautando fora Bolsonaro também, né? Tipo, entre aspas. Mas elas defendem o mesmo projeto neoliberal que o presidente. Então, são a favor das privatizações, das reformas da Previdência, né? Aprovaram essa reforma da Previdência Trabalhista, aprovaram agora também a autonomia do Banco Central. É, e que isso contribui com o aprofundamento da crise social, sanitária e econômica. Eu acredito que, como esquerda, né, o nosso papel é necessário barrar esse avanço dessa agenda neoliberalista,
construir mobilizações, né, como panelaços, carreatas, e quando possível, quando tiver condições sanitárias, ir para as ruas também, além de batalhar pelo auxílio emergencial, vacina para todos e a garantia dos empregos. Sim. Você falou da questão de ir para as ruas, assim, carreatas, assim. Eu acho que é importante a gente, assim, é uma subpergunta, né? Mas acho que é importante a gente conversar um pouco isso em relação, né, aos cenários de greve, né? Qual que é a importância, né, das greves, né, nesse processo? Inclusive, a gente vai entrar depois num tema para falar um pouco mais em relação a isso. Qual que é a importância das greves, tá? Onde que a classe trabalhadora mostra sua força? Sim, né? As lutas, as greves, elas, toda forma de mobilização que vai colocar como agenda, como horizonte, o fora Bolsonaro, é extremamente necessário. Primeiro, para garantia de empregos, né? Então, a gente está tendo uma série de mobilizações da Ford, né? Porque saiu, né, do país e o Bolsonaro não fez absolutamente nada, se manteve quieto em relação a isso. E aí tá tendo uma série de mobilizações, até para conseguir reverter isso, né? Tipo, mas acredito eu que não tem como reverter, mas assim, pedir um processo de nacionalização da Ford, né? E onde que a gente barre também esse processo de desindustrialização e também para a gente garantir os empregos, né? Então, que esses empregos não sejam perdidos, mas que existe um processo de reconfiguração da própria fábrica, né? Que o governo compre as fábricas e os espaços e garanta os empregos e reconfigure, né? Então, para coisas que a gente tem precisando, como respiradores, por exemplo. Sim. E está sendo feita alguma campanha em relação a esse ponto? Sim, tem a greve dos professores, tem o que está acontecendo, né? Que é a greve de defesa à vida, que saiu agora recentemente contra a volta às aulas. Tem a greve dos trabalhadores da Ford, que vem acontecendo. Ontem mesmo teve uma carreata aqui por Taubaté, com mais de 300 carros dos próprios funcionários da Ford. E vem acontecendo mobilizações, né? Tipo, ano passado tivemos diversas mobilizações na rua, com atos antifascistas, com atos antirracistas, né? E vem fora que tá vindo tá vindo uma agenda, né, de mobilizações e as próprias carreatas que tiveram no começo desse ano, que bombaram também, foram diversos milhares de pessoas para as ruas gritar fora Bolsonaro. Eu vou fazer uma pequena provocação, se me permite, né? Uhum. É, Você falou a respeito das carreatas, né? E a respeito dos panelaços. Eu particularmente acho um método bastante válido, mas eu tenho uma preocupação, né? É uma Uhum. das que é em relação que muitas das vezes, né? São métodos que a própria direita, que hoje de maneira demagógica ao governo vem utilizando, né? A gente tem o caso do MBL, tem um caso, né, que chamou os panelaços também, né? E também acho que chama as carreatas, me corrija se eu estiver errado, mas pelo menos que eu acompanhe, né? Sim. Como lidar com isso? Eu, agora com a pandemia é o que a gente tem, né? Tipo, por mim, se eu pudesse, se fosse um período não atípico, a gente estaria indo para as ruas, como é o costume da esquerda. Mas é o que a gente tem de ferramentas também é uma das ferramentas que a gente tem de mobilização. E é também as ferramentas que eles têm de mobilização, né? Tipo, para além de atacar, a gente vê a mente nas redes sociais as ferramentas de ir para as carreatas, chamar panelaço também. Mas eu acho acredito que difere, assim, né? Tanto os motes, né? Então, as palavras que são. O programa que é apresentado nas carreatas ou na própria coisa, né? Então, se a gente vê carreatas
pelo campo progressista, a gente está pedindo carreatas pela garantia dos empregos, pelo auxílio emergencial, pela vacina para todos, fora Bolsonaro. E quando a gente vê da burguesia pedindo para abrir o comércio, né? Então, falando que a vacina não existe, pelo menos aconteceu aqui em Taubaté. Então, são esses tipos de diferença. E pedindo gritando que o Bolsonaro fica, Bolsonaro 2022. Não, mas estou falando de carreatas em relação aos setores, né, que a gente conversou, né, da própria burguesia que hoje, de maneira demagógica, se coloca contra o Bolsonaro, né? Ah, tá, entendi, desculpa. Não, tudo bem. Entendi completamente. Não, eles têm todo. Eu acho que é isso, tem o direito de se manifestar, estão contra o Bolsonaro também, sai numa perspectiva completamente ao contrário da gente, né? Não tem essa perspectiva de. Não tem essa perspectiva de transformação da sociedade, não tem essa perspectiva de classe, né? Mas tem a perspectiva mesmo de manutenção. Estão contra o idealismo do Bolsonaro, mas também defende a mesma agenda neoliberal, né, de ataques a privatizações e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eles estão ali ideologicamente nas ruas, né, contra o governo. Então, eu acho que se faz necessário ele sair, quanto mais derrotar o Bolsonaro é melhor, mas sabendo que eles não são as pessoas que vão defender a classe trabalhadora, não são as pessoas que estão ali juntos, coisa, né? Tem muito consciência que é pragmático, né? Eles só estão ali por conta que eles não têm acordo com a política negacionista do Bolsonaro, que é a política de antivacina, né, antidemocrática, mas que eles estão, mas que nas outras coisas eles têm completamente acordo, assim, e eles não são aliados da gente na questão mais essencial, que é a defesa da classe trabalhadora. Sim. Anesca, acho que a principal disputa política, né, é entre o Bolsonaro e o Dória, né? Como que você avalia essa disputa política, primeiramente? É uma disputa da burguesia, de frações da burguesia, né? Então a gente tem o Dória como a direita tradicional, representando, né, os empresariados, né? E por outro lado a gente tem o Bolsonaro, que representa o que há de mais conservador e obscuro da política brasileira. Mas o Dória, ele desde o início da pandemia, ele acreditou que existia pandemia, né? Tipo, ele não negou esse fato. E com mais ou menos mas por birra para brigar com o Bolsonaro, ele conseguiu, investiu na vacina, foi atrás, né? O Bolsonaro não, né? Ele negou completamente a vacina, a pandemia, né? Tipo, primeiro com aquela questão da gripezinha, depois o histórico de atleta, e aí ele negou mesmo a pandemia, depois a própria vacina, colocou como se a gente tivesse uma solução ineficaz, que foi a cloroquina, né, que ainda tem, né, um pouco, ainda continua com esse resquício, né, por exemplo, em alguns lugares ainda tem pessoas que acreditam que só a cloroquina vai conseguir salvar a vacina. Mas ambos, eles defendem as privatizações, defendem o ataque à classe trabalhadora. Então, eles estão só num campo mais ideológico de uma disputa, né, por 2022, mas que, no fundo, né, eles apresentam o mesmo projeto econômico, né? Sim. Eu sei que isso, né, dá margem para, inclusive, uma outra entrevista, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, né? Qual que é a avaliação que você tem do governo Dória, né, de São Paulo,
porque com essa disputa política, né, uma preocupação que eu tenho é o bolsonarismo, meu, chega ao cúmulo de pintar o Dória como um cara de esquerda, né? Que a gente sabe que é um tremendo de um absurdo. Mas eu queria que você, então, você fizesse uma avaliação prévia, né? Tipo, né, como que você enxerga o governo Dória? Ele é um governo, é da tradicional direita, né? Que defende a prova. Ai, qual que é o nome, gente? Eu tô com duas coisas na minha cabeça. Eu tô com a polícia, né? Questão mais reacionária da polícia, né? Porque é isso, né? O Dória, a polícia no estado de São Paulo está sendo cada vez mais armada, mais repressiva com as populações pobres da periferia. Então, tem essa parte mais opressora, né? Do estado. E também tem que ele é um político de empresarial, né? Ele defende, tem aquela população, não população, aquele setor que ele faz a política. Então ele foi muito nessa pandemia, ele foi muito flexível em relação, tipo, à abertura do comércio, não agora com a volta às aulas, né? Tipo, pautando, abrindo as escolas, sabendo, sendo que São Paulo estava tipo em fase vermelha recentemente, agora que foi para laranja e ainda temos muita fases, muita parte do estado da fase laranja, sem ter um plano de vacinação, onde que a gente que dê para os professores e para os alunos e para os funcionários das escolas, assim, né? Porque não dá para abrir uma escola sendo que as pessoas não estejam vacinadas, né? E então o governo Dória, ele tá como o principal opositor do Bolsonaro, infelizmente, mas e por uma outra questão, mas que ao mesmo tempo ele tem resquícios negacionistas também, né? Tipo, pode ter um pouco trabalhar um pouco para vacina. Ele não, né? Mas os cientistas, né, do Butantan. A gente não pode deixar que foi os servidores públicos que fizeram todo o trabalho pela vacina, mas que ele também não é o nosso defensor da classe, ele também está contra, né? Tipo, ele também vai, se precisar massacrar a periferia, massacrar a classe trabalhadora, ele vai fazer do mesmo jeito, né? Mas nos ataques econômicos e sociais, assim. Sim. Você falou da questão da periferia, da questão de São Paulo. A gente sabe, né, que a polícia do estado de São Paulo é uma que mais mata, né, no Brasil, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, né? Porque enquanto, né, parte dos governos falam, né, para a gente ficar em casa, mas a gente tem um setor, mas só que esse mesmo governo coloca as polícias para matar, né, os filhos dos trabalhadores, os negros e tudo mais. Queria que você comentasse um pouco em relação a isso. Só deixa eu entender, para comentar um pouco sobre a violência policial nas É, periferias. isso, isso. Em Tá, outras palavras, na pandemia, no contexto de pandemia. tá. Então, é isso, né? Tipo, existe dentro do sistema, tem a classe que normalmente, na maioria, é preta, pobre, onde que tem um projeto social de extermínio, né? De genocídio. E dentro da periferia, nesse processo, você via um avanço represário mesmo, né? Nas periferias. Então, no ano passado, foi recorde não, porque eu acho que a cada dia
tem mais e mais pessoas pretas sendo mortas pela polícia militar, mas você via que era um projeto mesmo de morte mesmo da população preta. Então você via que eles estavam entrando e matavam, sumia as pessoas, né? Eu não vou lembrar algum caso recentemente, mas assim, da própria pandemia. Mas eu lembro de uma mulher que ela, pouco depois do George Floyd, aqui em São Paulo, ela teve o mesmo o pescoço, a perna no pescoço também de um policial. A gente teve o próprio caso do Guilherme, falei que não ia lembrar, mas agora estou lembrando. O próprio Guilherme, que sumiu e foi morto pela polícia lá nas periferias e nas favelas do Rio. E no Rio não, de São Paulo. E aí um pouco desse aparato, né, de controle social que tem essa lógica, né, coisa que é uma lógica higienista, racista dentro da sociedade capitalista que faz com que a gente tenha mais represárias da polícia em geral, né, não vou falar só da polícia militar, porque a polícia civil também faz a mesma coisa, seja na forma represária, mas também de passar pano para a polícia militar que some com nossos corpos, e eu acho que isso é importante dizer, porque é muitos corpos sumidos. E fora várias outras questões que existem, e eu acho que isso deveria ter uma outra entrevista, assim, para falar sobre a situação da segurança pública nas periferias do estado de São Paulo e do estado do Brasil todo, né? Tipo, porque você vê que existe um avanço muito grande das repressões, da violência pelo policial. E quando mandava a gente ficar em casa, mesmo dentro de casa, a gente era alvejados por tiros, assim. Eu falo a gente porque eu acho que o povo negro tem uma questão nossa, né? Tipo, mas enfim. Sim. Agora, para fechar essa rodada de perguntas, né, e para o próximo tema, ainda em relação à questão do governo Dória, nós temos, né, a questão, né, das pesquisas do Butantan. O Dória, ultimamente, né, pousou muito como um defensor da ciência, né? Mas só que, ao mesmo tempo, é o mesmo governo, né, que, inclusive, realiza cortes contra a própria ciência, né? Eu queria que você comentasse Exatamente. também em relação a isso. Tá, deixa eu entender, tô no processo hoje. Ele realiza cortes. É isso, né? Tipo, eu acho que foi marketing político, né? A gente tem que entender que o Dória, ele não é o nosso aliado da ciência, ele não é o nosso aliado da educação, ele não é o nosso aliado na saúde. Inclusive, ele faz de tudo, né, nos marcos, para poder fazer os cortes, tanto de orçamento, né? Mas também não comprar os insumos, não comprar os insumos que eu digo, o próprio maquinário para fazer as vacinas, ou o investimento mesmo da ciência no estado, né? Então você via que caiu muito o número de cientistas, muito dos próprios médicos. A gente teve greves recentemente de hospitais, que não tá faltando as coisas, então que faz parte do governo daqui de São Paulo. Então, que tá faltando insumo, tá faltando muitas coisas. E aí, nesse sentido, a gente vê o quanto que quando que é mesmo uma disputa política que se deu em torno dessa vacina, né? Era mais para uma disputa do vício que uma preocupação mesmo com a real, com a população, né? Não que não existisse, né? Tipo, mas que o fim do negócio foi, tipo, se existia por um lado, uma política negacionista de não a vacina, tem
e aí a população precisava da vacina, e ele capitalizou essa demanda da ciência que foi de fazer a vacina e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, faz os mesmos cortes, né? Tipo, ao mesmo tempo ataca, por outro lado. Sim. Agora, já que você citou a questão da vacina, agora entrando na questão da vacina, né? Queria primeiramente, né, que você colocasse qual que é o programa, né, que o mês, né, a sua organização tem em relação a este tema. Vacinação para todos, né? Garantia de insumos, né? O IFA, né? Que é o Ingrediente Farmacêutico Ativo, para fabricar mais vacina. E eu acho que um novo plano de nacionalização nacional, porque com esse ele é completamente. A gente só vai conseguir vacinar as pessoas com esse plano que existe agora daqui 4 anos, a população toda. Então, imagina, daqui 4 anos o Brasil, ainda na pandemia, já está em escalas, imagina daqui 4 anos. E então, uma coisa mais eficiente, né? Então, comprar mais equipamentos, comprar mais investimento mesmo, né? Tipo, na ciência, nos institutos, tanto o Butantan quanto. Ai, qual que é o nome daquele que tá no Rio de O Janeiro? Cruz. Fiocruz, isso, obrigada. E nós somos contras as clínicas privadas comprarem as vacinas. A gente defende a vacinação pelo SUS. Assim, então, a gente é contra a terceirização da vacinação. Então, que para todas a sociedade receber, né, tipo, a vacina que seja feita pelo SUS, pelo setor público. Sim. Então, a defesa do SUS, então, é parte principal dessa luta? Defesa do SUS é principal dessa luta. Meu Deus. Isso. Mas eu tenho uma preocupação também, né? De fato, é inquestionável, assim, qualquer, né, setor racional, né, defende a questão, um pouco mais racional, né, defende a questão, né, da vacina pela sua própria importância, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que né, que essas vacinas são feitas por grandes indústrias privadas, né, que estão fazendo não porque elas estão pensando em salvar vidas, mas porque elas vão ganhar muito dinheiro em relação a isso, né? Como para vocês a gente tem que lidar com essa questão? Qual é o programa? Tipo, vocês defendem a quebra das patentes, por exemplo? Sim. A gente defende. A gente acha que as patentes elas têm que ser do próprio Estado, né? Ai, Jesus, do setor público, né? Então, tipo, a gente defende que isso que precise ser do SUS. A gente tem a defesa do SUS. Acho que a gente acredita que sempre acredita que precisa como eu posso dizer? A vacinação tem que se dar pela saúde pública, assim, não. Então, ficar com essa coisa de patente vai cada vez encarecer mais o processo da vacina, vai cada vez mais, e menos população vai vacinar com rapidez, né? Então, tipo, pessoas que não são do grupo de risco, por exemplo, tem uma perspectiva de vacinar só lá para frente. E se a gente não garantir que eu não lembro quantos por cento da população, mas se a gente não garantir, acho que 80, 90, alguma porcentagem muito Torna de alta da 70 a população 80. da população seja vacinado, a gente não vai barrar essa pandemia. Não vai barrar conter o Covid. Então, a gente precisa que exista uma vacinação em massa mesmo, né? E para isso, quebra
das patentes é também necessário. Sim, seria correto, né? Já que nós estamos falando de grandes empresas que geram, que estão obtendo um lucro imenso, a expropriação dessas empresas por trabalhadores e os cientistas. Eu não entendi essa pergunta. A expropriação dessas grandes empresas pelos trabalhadores, pelos cientistas. A gente defende a taxação das grandes fortunas, né? Então, é taxar as grandes fortunas para que paguem a, a conta dessa pandemia, né? Então, tipo, expropriar, né? Tipo, taxar as fortunas, essas grandes empresas, para ter investimento na própria ciência, nos próprios hospitais, garantir insumos, garantir respiradores, fazer essa própria ressignificação também das indústrias brasileiras, para também conter todo o avanço, e para além de conter o avanço, dar uma estrutura mesmo, né, para a população de acolhimento nos hospitais. Então, você vê que falta muito leito, você vê que falta a crise do Manaus, que faltou oxigênio. Então, são esse tipo de necessário que as empresas, as grandes empresas do Brasil, eles também paguem, né, colaborem para o enfrentamento dessa crise. Sim. Quem são os principais responsáveis pela crise de Manaus, na sua opinião? Pela crise de Manaus, É, Pazuello e Bolsonaro, eu acho que são coisas, eles sabiam há muito tempo, negaram, né, tipo, que existia. A própria, o próprio governo do estado também, né, tipo, por mais que abrir mais leitos, pedir mais recursos, e o próprio Pazuello deveria dar, né, os recursos, né? Então, tipo, o que limitou muito, né? Eu acompanhei um pouco, assim, a questão de Manaus, porque foi um choque para mim saber que as pessoas estavam morrendo por falta de oxigênio. Mas eu acredito que eles sabiam há muito tempo, já tinham já sabiam que ia acontecer, estava pronto para acontecer isso, e mesmo assim não se abstiveram, né? Precisou a crise acontecer, precisou diversas pessoas se mobilizar para eles poderem falar, resolverem, fazer alguma coisa. Tipo, precisou vir oxigênio da Venezuela para poder conter um pouco da crise de Manaus, assim. Então, é uma culpa muito do nosso Ministério da Saúde e do Ministério do presidente, que não está sabendo lidar, gerir com essa pandemia, né? E com nada. sim, então pode-se dizer então que isso é um reflexo, né, da política negacionista do Bolsonaro? Sim, é um reflexo da política negacionista do Bolsonaro. Certo. Você citou, né, no começo do nosso papo, em relação à questão da luta contra as demissões, né? Uhum. Inclusive, eu sou de São José, você principalmente, que é de Taubaté, a gente tem uma Ford, né, ao nosso lado, né, que tá para fechar as portas, né? Eu queria que você falasse, né, se a luta contra as demissões está na ordem do dia. Sim, né? O Brasil ele tem cerca de 14 mil desempregados, né? Colocar mais milhares de pessoas desempregadas nesse índice sem um auxílio é loucura, né? Sem perspectiva de novo emprego. Né? Então, também para
ajudar, melhorar, né, a contribuir para, como se diz, essa crise, né, econômica, a gente precisa também revogar a reforma trabalhista, né, barrar os processos da desindustrialização da, eu vou falar errado toda vez, essa do Brasil, porque não foi só a Ford que saiu, né, tiveram as outras multinacionais que saíram logo depois, né, eu sei que na Mercedes lá na Amazônia também saiu, fora os outros casos, né, mas aqui, no caso da Ford, e aqui em Taubaté somente 830 pessoas, somente não, né, 830 pessoas serão demitidas, assim, fora os empregos indiretos, né, que mantinha a Ford, né, que precisam da Ford para ser mantida. Então, eu acho que tá na ordem do dia, é um papel necessário barrar isso, com o processo de nacionalização da Ford, né, que eu já respondi na outra pergunta, que vai garantir esses empregos, né, a manutenção desses empregos, e também a garantia do auxílio para a economia voltar a crescer, a girar, né? Sim. Você colocou várias questões bastante importantes. A primeira que eu quero perguntar, né, é que a gente tem, né, ao meu ver, um problema, né, que se chama burocracias sindicais, né, de alguns líderes sindicais, dirigentes sindicais, assim pode se chamar, que não estão muito afim de organizar a luta, né? A gente pode citar a CUT ou em outros lugares a própria força sindical, né? E tudo mais. Eu queria que você perguntasse, né? Como que, principalmente, né, nós que somos de esquerda, como que a esquerda tem que lidar com as burocracias sindicais? Ai, eu sou um pouco anti-burocracia, assim, eu acho, o fogo é a burocracia sindical, mas assim, tá tendo uma dificuldade um pouco de horizonte mesmo, de como que organiza a própria luta. Fazia, acho que, muito tempo que não tinha esse boom, assim, de organização das lutas aqui, no Brasil. Então, acho que, para além da burocracia, porque eu realmente acho que em momentos de luta, a burocracia deveria ser deixada de lado, assim, né? A prioridade é a vida dos trabalhadores. Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente consiga para garantir os empregos, garantir que os trabalhadores tenham condições de sobreviver e viver, na verdade, né? Tipo, nesse período, porque é cruel. Então, a gente vê as centrais sindicais um tanto, não sei, perdidas, assim, mas também, acho que, resquício de todo um processo que a gente teve ao longo dos anos da própria esquerda, né? Da perca de estar conectado mesmo com as lutas diárias também. Mas, enfim, eu acho que eu já perdi a pergunta. Mas Ai, eu toda. Mas eu acredito que os sindicatos, eles têm que estão fazendo um papel, né? Eu estava lá ontem e conversando com um deles. O papel deles é um papel para além de conscientização dos trabalhadores, né? Que eles estão querendo mas um papel de tentar reverter esse processo, sabe? Tentar reverter que a Ford saia, né? Mas, assim, eu, a Nesca, acredito que não tem como reverter, né? A Ford já foi. Eu acho que agora o papel para além de garantir que mantenha, né, os empregos,
reverter o processo de desindustrialização. Então, é também mesmo pensar, fazer um plano, né, de como que a gente vai barrar esse processo, né? Eu acho que isso está faltando para centrais sindicais. Isso, Junto, comunado com os parlamentos, né? Então, tipo... e esse plano de nacionalização, na sua opinião, deveria ser uma tarefa de toda a esquerda? Sim, eu acho que deveria, porque é o que uma coisa urgente, né, para a gente garantir esses empregos, né? Então, é uma tarefa que a gente precisa pegar e ir até o fim, né? Porque como que a gente vai... O que vai acontecer com essa... Aqui em Taubaté, o que vai acontecer com esses 830 pessoas, fora os prestadores de serviços? Eles vão para uma outra linha de emprego, porque não tem outra perspectiva de coisa que é a uberização. E aí vem todo um debate de uberização dos serviços que está acontecendo, né? São os trabalhos, né? Então, e aí ou tem toda uma outra questão. E é isso, né? Tipo, então a gente precisa garantir o que é mais de imediato é garantir esses empregos. E aí uma nacionalização seria um caminho. Sim. Outro ponto bastante interessante que você levantou é a questão do auxílio emergencial, né? A pergunta que eu faço também está na ordem do dia lutar pelo auxílio emergencial, né? E se não é o caso de lutar para aumentar, né, os R$ 600 para um valor que dê para os trabalhadores se manter. Não, tá super na ordem do dia, né? Parece. Eu tava lendo recentemente que parece que vai voltar com 250. Tipo, quem que vive com. Não paga nenhuma conta de luz e compra um botijão de gás, né? 250. Os R$ 600 já não dava, né? Mas tá super na ordem do dia a gente brigar pelo auxílio emergencial. É necessário, né? Tanto para manutenção da vida da população, quanto para o crescimento da economia, porque um pouco da lógica tanto capitalista, né, mesmo assim, que é tipo, se a população não compra, não gasta, como que vai se dar, né? As coisas, como que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter mais ainda um empobrecimento da população, né? Então, tipo, a classe média está mais a ponto de ficar empobrecida e caindo mesmo, né? O índice. Mas o aumento do auxílio, eu acho que é uma coisa que a gente tem que brigar sempre, né? Eu acho que R$ 600 já foi uma vitória, assim, né? A gente estava pedindo, eles queriam 200 no começo, né? E a gente pediu 1.000, um salário mínimo. E aí os R$ 600 já foi uma vitória, mas assim, uma vitória que a gente só fica feliz, mas que a gente sabe que a gente tem que dar uma outra batalha. E será mais uma batalha que a gente precisa dar no Congresso. Eu acho que a gente tem todo, como o pessoal, a gente tem todo o gás e preparo, né, para os nossos parlamentares, né? Então, tipo, Sâmia, David, Fernanda, a Vivi, que tá lá, são expressões de uma luta, da luta das suas, né? Da luta que tem precisando. Então, tem todo um papel que os nossos parlamentares vão cumprir nessa briga pelo auxílio. Então, eu acho que o papel nosso também contra a esquerda, enquanto pessoal, é de fazer uma defesa mesmo da classe e da vida, manutenção da vida, que é o auxílio que é necessário. Assim. Então,
se a gente avaliar que consegue aumentar, porque eu acho que conseguimos também, né? Tipo, mas tem todos os caminhos. Mas é uma briga parlamentar e uma briga de rua também, né? Tipo, quanto mais mobilizações também a gente tiver para auxílio, mais pressão a gente consegue fazer na Câmara dos Deputados. Sim. Anesca, agora indo para a questão do impeachment, né? O, a questão do impeachment. Eu queria que você falasse qual que é a avaliação sua em relação ao impeachment, mas eu queria fazer uma outra provocação, né? Sai Bolsonaro e entra Mourão, será que isso não estaria, não resolver, será que isso vai resolver os problemas, né, que essa extrema direita está fazendo? Então, impeachment, né? O impeachment ele é urgente, assim. O Brasil, eu acho que ele só vai conseguir sair dessa. Depois eu respondo do Mourão. Ele só vai conseguir sair dessa crise quando o Bolsonaro ele sair do governo mesmo, né? Então, ele só vai sair, porque a política negacionista que vem barrando um pouco a gente sair dessa coisa que tá o Brasil. Mas, assim, a vitória do Arthur Lira e do Pacheco, no Senado demonstra que ainda mais a importância das mobilizações, ainda mais a ainda mais, tipo, mostrar que para a população a necessidade, né, como na luta, ter sempre no horizonte a luta do Fora Bolsonaro, que é uma luta pela vacina, que é uma luta também pelo auxílio, mas a gente vê também que a gente tem um terreno fértil em relação a isso, porque a popularidade dele está caindo. Então, a popularidade do Bolsonaro caindo, a gente tem um terreno que a gente pode ter essa discussão do Fora Bolsonaro. Então, o Fora Bolsonaro, ele é urgente, ele precisa estar no nosso horizonte de luta. Não precisamos esperar até 2022 para Bolsonaro sair. Então, a gente tem que sempre continuar batendo na tecla, tipo, Fora Bolsonaro, que ele caia. Mesmo coisa, e é sempre através da mobilização. O Mourão assumindo, tipo, ou não assumindo, assim, não sei, a gente vai que a gente faça o impeachment dos dois. Quase impossível, mas tudo bem, enfim. Eu acho que é um medo, assim, um receio que as pessoas têm de uma coisa que a gente não viveu, assim, né? Até que é um receio. Mas eu acho que a gente tem que entender que agora nossa tarefa maior é derrotar o Bolsonaro e essa política negacionista. Então, só se vamos conseguir quando ele cair, né? Então, pensar um pouco, tipo, o Mourão assumir que a gente que só vai conseguir tirar o pessoal em 2022 e até 2022 tem muita coisa para rolar. O Brasil pode literalmente se afundar, já está afundando e aí por medo de uma coisa que a gente não sabe, assim, ou que pode piorar ou não, a gente vai deixar de ter uma luta contra o impeachment. Eu acho que é um pouco um pressuposto um pouco da esquerda, assim, da gente não querer o impeachment por conta disso, né? Eu acho que a gente precisa sempre pensar o que é melhor para a população brasileira e eu acho que o melhor para a população brasileira é a saída do Bolsonaro urgente, assim, do, do, da presidência e a gente derruba o Mourão também se for necessário, assim, eu sou muito otimista da luta das mobilizações, então a gente tem o papel também de
de organizar as lutas diárias também, pelo Mourão, se for necessário. Que eu acho que vai ser também, né? Não estou dizendo que o Mourão é o salvador da pátria. Eu acho que vai ser também extremamente necessário. Mas a gente não pode, tipo, também deixar de brigar pelo fora Bolsonaro por medo de quem vai assumir depois. Ou esperar 2022 para resolver uma coisa que talvez não se resolva. Ah, mas esse medo, né, que você fala do Mourão assumir, não significa porque o Mourão é um militar, né, e o Brasil tem um histórico bem, né, a gente sabe, não precisa nem dizer com os militares, e pelo papel que os militares cumprem. Sim, sim, é justo, né? Não é uma coisa que não é justa, o medo, mas a gente, eu acho que tá uma briga um tanto coisa. Ou a gente derruba o Bolsonaro e, e derruba o Bolsonaro agora, ou agora eu acho que também tá um pouco difícil, né? Por conta da vitória do Lira e do Pacheco. Mas enfim, não é uma coisa que não dê para acontecer. Hoje do Bolsonaro, ou a gente espera 2022. E aí, como que vai ser 2022? Né? Tipo, você acredita que o Bolsonaro vai cair em 2022? Ou que ele não vai se reeleger, né? Então, eu acho que o esperar também para ele cair para ele cair é um tanto difícil. Então a gente pode até entendo a preocupação, mas eu acho que a gente tem todo um processo e eu acho que tem outras, como se diz, outros elementos, né, para se dar de novo uma ditadura aqui no Brasil, militar, por exemplo. Então, que não tá tendo agora, né? Tipo, não é. Eu acho que se alguém aqui vai ser muito resistente, né? Se dá aqui no Brasil, vai ser uma coisa extremamente resistente. Não tem, eu acho que eu vejo naquela época, foi um processo também por interferência, né, dos Estados Unidos, e agora a gente já não tem mais o Trump nos Estados Unidos, então eu acho que é uma outra conjuntura também que a gente está tendo para se dar ou não. É... Outro elemento que você falou, ainda na questão do impeachment, eu concordo, sim, que como eu falei, está na ordem do dia do Bolsonaro sair. Mas não seria, mas o fora Bolsonaro não seria, como fala, tá ligado com um programa que questionasse mais, né, o regime como um todo, ou que pelo menos questionasse o golpe institucional, né, que a gente vive ainda, né, é, num regime do golpe institucional. Eu acho que questiona, né? Eu acho que a luta pelo Fora Bolsonaro é questionar a política bolsonarista, né? O que está colocando. Não é só pelo cara fora Bolsonaro, não é só o presidente. É tudo que ele representa. Então é fora Bolsonaro, fora Pazuello, fora Guedes, fora todos esse Adamares, né? Porque são pessoas que representam o que é a política negacionista também do partido do governo, né? Então ter mesmo essa, como se diz, é isso, né? Tipo, a luta pelo fora Bolsonaro é uma luta fora a política bolsonarista, né? E a política bolsonarista é essa política reacionária, essa política de cortes, essa política de
negacionista, então é uma luta que a gente tem que comunar, assim, né? Tipo, fora a política toda em si. Certo. Agora, prosseguindo a nossa entrevista, é, o, em relação à própria esquerda, né? Você enxerga hoje que a própria esquerda está preparada, né, para poder responder os desafios que estão por vir? Não, eu acredito que a esquerda não esteja preparada. Ela está com muita dificuldade, né? Nós estamos com muita dificuldade de responder à conjuntura, né? Prova disso é que o principal oponente do Bolsonaro é o Dória, né? Que não é uma pessoa claramente de esquerda. E isso se dá muito pela dificuldade que a esquerda está tendo de. Ai, acho que. Está tendo de se conectar às demandas da população com as demandas, com as demandas de mobilização, né? Com as demandas com o momento político, né? Enquanto a gente está num processo de crise, de precisando de vacina, precisando de auxílio emergencial, o Brasil está pegando fogo. O Lula está lançando uma base de candidatura para 2022, achando que isso vai resolver, né? Tipo, a crise. Vou colocar o PT lá que resolve tudo. E não é isso, né? Não é a solução. Não é o que vai ser resolvido. Isso. Sim. Agora, a última provocação, né? Que eu acho que senão vai parecer que eu estou provocando demais. Em relação à questão das eleições da Câmara, né? A gente viu, né, a bancada parlamentar do PSOL bastante dividida nesse processo, né? Onde um setor queria apoiar uma candidatura própria, né, que no caso foi a candidatura da Luísa Erundina, e outro setor, né, querendo apoiar a candidatura do Baleia Rossi. Sinceramente, Anesca, eu vou falar uma coisa para você. Eu vi isso com bastante preocupação, né, e bastante reprovação. Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, da postura da bancada parlamentar do PSOL em torno, em torno dessa questão. Então, eu faço parte da bancada, da ala da bancada que defendeu o apoio ao Rossi a Deus do primeiro turno. A gente avaliou na conjuntura que derrotar o Bolsonaro é uma tarefa essencial, né? E que tinha essa disputa, né, muito grande entre o Baleia Rossi e o Líria, que o Líria podia ganhar no primeiro turno, né? E o jogo estava se dando que ia ser por pouco, né? Então o pessoal ele tem que ser a ferramenta, ele não pode ser a ferramenta que não vai tá na frente para brigar para barrar o Bolsonaro, mas assim ele tem que ser a ferramenta que vai tem que ser o partido que vai comunar na briga para derrotar o governo do presidente, né? E nessa avaliação, o que a gente teve era que a gente tinha que compor com Baleia Rossi, para impedir que o Líria vencesse. Assim, é isso. Sabemos que ele não era ele não é a pessoa que vai aliado, né, da luta, a gente tem total compreensão nisso, mas que aquele momento precisava tinha uma tarefa fundamental, que era derrotar o candidato
inteiramente ligado ao Bolsonaro, que era o líder. E então, nesse sentido, a gente apoiou, né, mas desde o começo o voto defendendo o programa, né, tipo, não é porque a gente clica, a gente não vai defender o programa que a gente tem, né, então a gente sempre pautando no coisas caras pra gente, que é o estudante de licitude, né, que não, para não pautar, né, então, fora outras coisas, mas que se fazia necessário. O jogo de última hora, né, na Câmara, deu uma virada, né? Do Deus do começo que a gente estava pensando. Deu uma virada que foi tipo mesmo as compras de votos, né? Então você via que o Bolsonaro se interviu falando, se o meu candidato, se o Arthur Lira ganhar e o Pacheco, eu vou abrir o Ministério do Esporte, eu vou fazer isso. Então teve a venda, né? A coisa. Mas era essa a variação que a gente teve no momento. Nós somos centralizados pelo partido. O partido ele teve, inclusive, estava um racha dentro da própria bancada, né? 5 parlamentares queriam uma coisa, 5 queriam outra. E aí nós propomos que fosse para nacional, para a executiva nacional. Sabemos que ia perder, porque a executiva é a nossa posição. Mas mesmo. E aí a gente centralizado pelo partido, né? Então, o que o partido decidir, a gente acata. Então, a gente votou o partido decidiu que a gente ia ter uma candidatura própria, defendendo o programa de esquerda, né? O programa do PSOL. Aí eu tenho umas outras objeções em relação a isso, mas acho que não cabe aqui. Mas que aí não. E aí a gente votou, e aí a nossa configuração que o Lira ia vencer no primeiro turno se deu, né? Tipo, então o Lira ele venceu por uma distância maior do que a gente tinha pensado, né? Porque naquela época no começo a gente tinha realmente pensado, a nossa avaliação era que era ser poucos pontos, era coisa de tipo em torno de 15, 20 que a gente estava contando nos bastidores da Câmara, e aí agora a gente ele venceu por mais pontos, mas a questão não é a quantidade de votos que o Lira venceu ou não. A questão era se o pessoal ele ia ser propositor da derrota do bolsonarismo na Câmara, ou se o pessoal ia se abster, ou se, tipo, ter uma outra coisa. Sim, mas assim, não é meio complicado isso, porque o Baleia Rossi votou em basicamente quase todas as propostas que o bolsonarismo propôs, né? Se eu não me engano, saiu os dados, enquanto o próprio Lira votou em 70%, o Baleia Rossi votou em 90%, né? Uhum. E além disso, você tem, né, todo o debate, né, que o Rodrigo Maia, né, ainda voltando um pouco na questão do impeachment, o Rodrigo Maia, né, praticamente colocou mais de 60 pedidos de impeachment na gaveta, né, não abriu nenhum deles, né. Como que você avalia isso, então? É simples, né? Tipo, tem diferença de um do outro, que quando você. Por que o Dória. Por que o Bolsonaro não coisou, não defendeu o Balé Rossi, né? Tipo, por que ele defendeu o candidato do Bolsonaro ligado ao Bolsonaro era o líder, né? Então, você via isso. Então, tipo, você tem que derrotar o que tá mais ligado, né? Inclusive, na primeira coisa do Líria, ele já falou que não vai ter medo de defender pautas, como se diz? Tabus, assim. Então, tipo, vamos preparar para vir ataque. É isso. E o Baleia tava numa tava na perspectiva de ser uma coisa independente, né? Então, assim, não tinha outros nomes para a gente
colocar, tava uma disputa entre os dois, tanto que os outros nomes que surgiram foram pouquíssimos votados, a gente teve 16 votos, então a briga mesmo estava entre os dois campos, então o papel era, ou a gente faz uma briga que derrota o bolsonarismo indiretamente, ou a gente não faz, né? Então a gente para defender programa, né, coisa. E essa era a avaliação. Sim, o Maia ele engavetou vários pedidos de impeachment, são 59 pedidos de impeachment que tá lá no Congresso, e eu acho que é muito mais agora mesmo que a gente tem uma certeza absoluta que não absoluta, certeza absoluta, não tenho certeza de absoluta de nada, mas que vai ser mais difícil ter um processo de impeachment com o Miriam, né? Então, inclusive, a gente... Inclusive, era isso, era essa avaliação. O, o Valer Rossi, ele não tô um reforço, ele e Maia não são aliados, assim, né, tipo, da classe trabalhadora. Então, se eles tiverem que atacar a classe trabalhadora, eles vão atacar. Então, eles apresentam um projeto neoliberal que nem o Paulo Guedes. Então, não são, mas naquele momento existia essas duas disputas, e uma disputa estava no setor da burguesia tradicional e um pouco do setor da aliado com a burguesia reacionária da extrema-direita. Então, derrotar o bolsonarismo também nesse ao longo também das coisas também é necessário. Assim, a cada derrota do Bolsonaro vai enfraquecendo ele também. E se chegar a 2022 também é uma boa, é importante. Mais ou menos isso. Sim. Você falou das questões das lutas, né? Queria que você falasse um pouco mais, né? Qual que é a importância da luta dos professores, né, na greve que está acontecendo, inclusive todo apoio à greve, e também em relação à questão, né, você falou da luta de vários hospitais, né? A gente tem a luta do HU da USP. Queria que você falasse um pouco dessas lutas, porque para mim acho que é fundamental apoiar essas lutas se a gente quer um processo de imunização de massa. Sim, é exatamente isso que você falou, né? Tipo, a luta dos professores, a luta do HU, do HC, né? Não lembro. HU. HU? HU. Hospital Universitário da USP. Tá. Tem algum HC. Tá, para. Então, tem a luta do HU, a luta da, do Instituto Butantan, que também teve, né, no processo. A luta pela ciência são fundamentais para a gente garantir a manutenção da vida do Brasil, assim, né? Tipo, a gente está em torno de, eu não vi a conta hoje, mas mais de 200 mil mortos pelo Covid, muito mais. Então a gente já está passando por somos um país que está extremamente pessoas morrendo, as pessoas cada dia aumenta mais. Lembrando que eles têm toda uma questão com os números, né? Que tem as subnotificações também. Acho que a gente também está passando, de novo, continua passando por esse problema das subnotificações. Mas enfrentei a luta para não voltar às aulas, conter a pandemia, ter a luta para ter mais insumos. Imagina nossas enfermeiras, nossas médicas, que estão na luta diariamente para combater o Covid, não tem máscara, não tem luva, não tem
seringa, que são coisas essenciais para se atender uma pessoa, né? Para se proteger do Covid, né? Então a gente precisa apostar, né? Não apostar, apoiar, estar ali na linha de frente junto com eles e garantir mesmo que mais insumos, mais barrar essa volta às aulas absurda, que essa volta às aulas sem imunização é perverso, né? Essas aulas sem vacinação dos professores, sem vacinação dos alunos, dos funcionários. E fora que as nossas escolas estão sem condições, né? A Mônica Seixas está viajando pelo estado, visitando algumas escolas, e é a falta de infraestrutura, né? Tem escola que não consegue abrir a janela, tem escola que não tem merendeiras, assim, tipo, porque teve um processo e aí tem sem merendas, no São José mesmo, que a gente recebeu essa denúncia. Enfim, então são... E fora que os termômetros daquele estado de São Paulo, as pessoas estão com hipotermia, porque estão todos marcando muito baixo, então a gente já vê que tem um problema nesses termômetros, também é dado pelo estado, então a gente incentivar mais a luta, compor mesmo junto com os professores, junto com as enfermeiras, é essencial para conter a pandemia também. E brigar por Sim. mais insumos e mais tudo. Eu queria que você falasse, né, um pouco, né, do papel que o STF, né, Supremo Tribunal Federal, vem cumprindo nessa pandemia. Eu acho que, assim como a Câmara dos Deputados, né, sobre o Maia, é uma fração da burguesia, né, que conteve o avanço reacionário, principalmente naquelas épocas da luta antidemocrática, né, mas não podemos, então, mas mesmo assim a gente não pode confiar neles para que defenda a classe, né? Então eles são mais uma fração, como instituição, eles são uma fração da burguesia que estão em desacordo ideologicamente com o presidente, mas estão com acordos na agenda, e a gente não pode confiar, né? Mas também uma demonstração da própria crise que existe na burguesia brasileira. Sim. Agora, para finalizar, Nesca, eu queria que você comentasse um pouco, né? A pandemia acho que escancarou de vez as contradições do próprio capitalismo, né? Acho que esse é um debate que a gente tem, acho que a esquerda deveria se colocar para fazer, né? E a pandemia, aí eu pergunto, né? Uma sensação que eu tenho. A pandemia mostrou que o capitalismo não dá mais? Sim, mostrou quão falho esse sistema, né? Tipo, um sistema que visa mais o lucro do que a própria vida. É um sistema que colocou, que foi muito por conta do sistema mesmo, né? Que aprofundou mesmo uma crise que já existia de desigualdade social, né? Então as pessoas ficaram mais empobrecidas, não tinha acesso à saúde, à educação, a nada, enquanto os bilionários só crescia, né? Tipo, só crescia a renda deles, né? Os bilionários ficaram mais ricos nessa pandemia do que a própria população, ficou vulnerável. E o que coloca para a esquerda um papel muito importante para a esquerda brasileira, para a esquerda mundial, né, para os socialistas, o que é construir um novo modelo de sociedade que prisa a vida, um modelo de sociedade ecossocialista. Eu sou socialista, né, então eu acredito no socialismo. É um feminista, antirracista e que preze mais a vida e que também é livre dessas opressões, né, que a gente vive no sistema capitalista.
Então, é essa tarefa que eu acho que mostrou, tanto a pandemia mostrou que como é falho, né, que o capitalismo não cabe mais, né, o mundo não aguenta mais uma crise do capitalismo, né, porque o capitalismo é feito dessas crises, o mundo não aguenta, e como a gente precisa também uma necessidade de colocar e de construir um novo modelo de sociedade, e isso se passa por uma sociedade socialista. Sim. Anesca, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Né? Eu achei que foi uma conversa boa, né? Acho que deu para expressar um pouco, né, a posição da organização do mês, né? No canal, né? Como eu falei, embora, né, o canal, né, eu, né, e junto com o André, tem as nossas próprias posições, mas acho que como que é um canal democrático, né, tem que se expressar as posições de diversas pessoas, né, dentro do próprio campo da esquerda. Então, quero agradecer por você ter aceitado o convite, né, acho que foi uma conversa boa, uma conversa legal, e passo para as considerações finais. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Foi muito uma honra mesmo, né? Foi minha primeira entrevista, então estou extremamente nervosa. Mas também é um exercício que é importante fazer. Eu acredito que foi uma ótima entrevista, muito obrigada pelo acolhimento. Acredito que a gente tem como tarefa agora essencial sair com um plano de vacinação, então pedir mais vacinação para todos, criar uma alternativa de auxílio emergencial, então pedir muito pelo auxílio, e mesmo começar não, a gente já começou, né, travar as lutas, construindo uma nova modelo de sociedade, e eu acredito que é isso. Então é isso, né? Anesca, mais uma vez quero agradecer. Quero agradecer a você que estiver assistindo este vídeo, né? Peço para se inscrever no canal Mesa de Debates, curtir esse vídeo no YouTube, curtir outros vídeos que estão no YouTube, compartilhar, né, nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp e tudo mais. Além de também curtir a nossa página do Facebook e também seguir a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Está encerrada mais uma entrevista do Mesa de Debates. Fiquem ligados com a nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui!